de hoje, então, dando continuidade para finalizar essa parte de potência. Na real, todos os conteúdos já abordados. Mas resolvendo mais um exercício. Um exercício já uma característica um pouco diferente, onde que apresenta já os valores de carga e é dado alguns valores. Importante destacar nesse tipo de exercício: uma indústria presente uma potência instalada de 15 kVA, alimentada na tensão de 220. Aqui a gente está falando com valores eficazes. Quando o exercício não trata, a gente considera 60 Hz, sabendo que o fator de potência da mesma é 0,85 indutivo, determina. Então, importante nesse tipo de exercício é sempre a gente levantar quais são os dados que a gente tem, né? Então a gente sabe que temos que o S é igual a 15 kVA. Então eu tenho uma potência aparente de 15 kVA. Eu sei que o meu fator de potência dessa indústria está a 0,85, ou seja, está abaixo do permitido, né? E a minha tensão, você até coloca aqui, 220 volts barra 60 Hz. Sempre quando eu não informo o valor na forma senoidal, a equação senoidal, então, ou seja, quando não se trata desse valor, algo do tipo assim, expresso para a equação senoidal, a gente sempre, esse valor que a gente está trabalhando, então é o valor eficaz, considera-se o valor eficaz. Ok? Bom, é importante sempre relembrar as questões, as relações com relação ao triângulo das potências, né? Então, fazendo a representação do triângulo de potências, a gente tem o seguinte, que o S aqui é o S, aqui é o Q e aqui é o meu P. Isso aqui já são os totais dessa indústria, então são os valores totais da minha indústria, né? No primeiro exercício, pede que eu determine a corrente elétrica na entrada da indústria. Tá? Antes é bom sempre relembrar as equações, né? E a gente sabe o seguinte, né? Que a potência ativa é igual a S vezes o fator de potência. O Q é igual a S vezes o seno do ângulo φ. S é igual a V vezes I. E além disso, pelo fato de ser um triângulo retângulo, S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. O ângulo, esse ângulo φ, nada mais é que esse ângulo aqui. Esse ângulo φ, na verdade, é o ângulo do fator de potência. Eu sei e eu consigo, além disso, ainda determinar, dizendo que o meu fator de potência é igual a cosseno φ, e que φ nada mais é do que cosseno na menos 1, ou o arco cosseno do fator de potência. Esse é o ângulo de defasagem. O ideal, e nas condições que a gente deva considerar, é que o fator de potência, o ângulo do fator de potência, então, ângulo de fator de potência, ou o ângulo de fator de potência menor possível. Por que é menor possível, né? Porque se eu fizer isso, eu posso dizer, então, que o meu fator de potência, quanto menor o ângulo, então eu posso até escrever assim, menor ângulo de defasagem, maior será o fator de potência. Ok? Então, quanto menor o ângulo de defasagem, maior será o ângulo do meu fator de potência. Maior será o meu fator de potência. Bom, na letra A, então, pede a corrente, né? Então, a gente sabe que S é igual a V vezes I. Bom, o S tem que cuidar que ele está em kVA, né? Então, o S aqui
é 15.000, né? Então, tem 15.000 é igual a 220 vezes o I. Ou seja, eu tenho que I vai ser igual a 15.000 para 220. 15.000 para 220 vai ser igual a 68,18 amperes. Ou seja, essa é o valor da corrente. Bom, se eu quiser saber qual é o ângulo de defasagem que tem essa corrente, basta eu olhar o fator de potência, né? O fator de potência inicial dessa indústria, ele está em 0,85. Então, significa que o ângulo da minha corrente, então se eu quiser saber o meu φ, eu faço cosseno na menos 1 do FP, que é igual a cosseno na menos 1 de 0,85, que é igual a 31,79. Então, eu poderia dizer que a minha corrente aqui, então, ela é 68,18 ângulo de 31,79. Então, esse ângulo inicial dessa corrente, ele vai me produzindo, dessa corrente, ele é 31,79 graus em relação à minha tensão. Como a tensão não tem uma referência com relação ao ângulo, a gente considera que a tensão está no zero, então a minha corrente vai ser 68,18 menos 31,79. Mas por que eu coloco esse menos aqui? Porque é indutivo, né? Então, se é indutivo, quer dizer que a corrente está atrasada, menos 31. Então, para uma tensão de 220, ângulo zero, a minha corrente é 68,18 menos 31,79. Bom, eu tenho S, né? Então, se eu tenho S, eu consigo determinar, inclusive, os valores que pede na letra B, que é potência ativa e reativa. Na B, então, a gente tem o seguinte, que o meu P vai ser igual a S vezes o fator de potência. Para esse caso, eu tenho que o S é 15 kVA, 15 vezes 0,85, que era o valor do fator de potência inicial, né? 15 vezes 0,85, temos 12,75. Então, aqui eu tenho 12,75 kW. Bom, enquanto que o meu Q é igual a S vezes o seno de φ. O φ a gente já determinou aqui, o ângulo dele, 31,79. Então, temos que 15 vezes o seno de 31,79. Seno de 31,79 vezes 15, 7,9. 7,9 K VAR índio. Por que é índio? Fator de potência. Era indutivo. Então aqui eu tenho o P e o Q para a potência reativa e ativa dessa indústria, considerando as condições dadas. Bom, agora a gente passa para a parte de corrigir o seu fator de potência. Qual a potência do banco de capacitores para corrigir o fator de potência para 0,95 indutivo? Bom, aqui é importante, primeiro de tudo, a gente fazer o triângulo das potências nas condições iniciais. Então, a gente, utilizando até a escala normal aqui, então eu tenho 12,75, então vou estar construindo um triângulo com 12 aqui. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10,12,7 aproximadamente. Aqui eu tenho 7,9, aproximadamente 8. Esse vai dar esse espaço. Tem que puxar um pouquinho. Puxar. Então, aqui, agora aqui eu vou colocar em vermelho 7,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9. Quando eu giro aqui, isso aqui vai dar aproximadamente já o ângulo que foi o ângulo dado no ângulo do fator de potência. Tem que dar aproximado. Então, se eu coloco os 31, que foi o ângulo que deu do fator de potência, então 31,7, então fica aí 31 e 32, ó, que é basicamente, se eu boto, como eu não tenho a precisão, aqui como eu já fiz com uma escala um pouquinho melhor, então, assim. E aí, então pode ver que esse daí já dá bem certinho um ângulo. Vou fazer com 32, na verdade. Opa. Puxo aqui. Essa pequena diferença que dá ali, na verdade, então, é por causa que o meu ângulo deu 31,79, tentei fazendo na escala, né? Então, aqui é o meu S, aqui está o meu P, e aqui está o meu Q. Além disso, eu tenho o ângulo φ, que nesse aqui, isso daqui é o meu ângulo φ. Ok? Todas essas condições aqui, quando a gente trabalhou lá com potência, é como se fossem as condições iniciais. Né? Então, a condição inicial antes de eu aplicar a correção do fator de potência. Então, isso aqui é o SI, isso aqui é o meu QI e aqui é o meu PI. A condição inicial que a gente sempre respeita quando a gente corrige fator de potência é que o meu PI, a minha potência ativa, vai ser igual à minha potência reativa final. Ou seja, essa minha parcela que eu tenho aqui de potência, ela vai ser igual à minha parcela final. Por quê? Porque eu não quero mexer no trabalho que está sendo realizado. Então, o que eu vou determinar? Eu tenho esse meu ângulo inicial aqui e eu vou determinar um meu novo ângulo aqui, ou seja, qual é o valor desse meu novo ângulo. Então, eu preciso saber qual é o meu valor do meu ângulo desejado. Baseado nesse meu ângulo desejado, então, ou seja, eu quero saber qual é o meu φ final, que eu determino da seguinte forma. Para que eu possa fazer e saber qual é o ângulo, eu tenho que ver para qual o valor de fator de potência que eu quero corrigir. Eu quero corrigir para 0,95. Então, o que a gente vai fazer? Então, o meu φ final é cosseno na menos 1 de 0,95. Tá? Cosseno na menos 1 de 0,95 vai me dizer qual é o ângulo final. Então, cosseno na menos 1 de 0,95, então, o meu ângulo final é para ser 18,2. Não, 18,19. Ou seja, esse meu φ aqui, ele vai ter um ângulo, então, de 18 graus. Então, o meu ângulo, que agora eu vou passar a fazer eles todo nessa cor aqui, ou seja, o meu φ inicial tem isso aqui, mas o meu φ final, ele vai ter esse ângulo aqui. Então, esse meu triângulo, que tem essa hipotenusa, é que passa a ser, então, o meu ângulo que vai determinar o meu φ final. E aqui vai estar o meu S final e o meu Q final
ele vai estar aqui. Só vou passar esse aqui um pouquinho mais para cima. E aqui então vai estar o meu Q final. O meu P final, até já vou mudar a cor aqui para ficar todos da mesma cor, ele é igual ao P inicial. Então, o meu P final, ele é igual ao meu P inicial. Então, eles não mudam. Quais dessas grandezas que eu tenho, né? Eu tenho o meu P final, eu tenho ele, e eu tenho o meu ângulo aqui, já porque eu já determinei. Sempre quando eu tenho, dessas quatro grandezas do triângulo, quando eu tenho duas delas, eu consigo determinar as outras. Se eu quiser determinar qual é a minha parcela da minha potência, o meu Q final, eu já posso fazer diretamente o seguinte. O que eu posso fazer? Eu tenho que lembrar das propriedades trigonométricas, né? Mas a gente sabe que a tangente de φ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Sendo assim, temos que é Q final sobre P final. Por isso que eu posso escrever que o meu Q final vai ser igual a P final vezes a tangente do φ final. Como eu já tenho o φ final, eu posso calcular aqui então que o meu QF vai ser igual a PF, então, que eu já tenho a minha potência é igual, então aqui o PI já está aqui, né? Então já está aqui, ó, 12,75. Tá? Isso aqui eu já posso até deixar aqui, então. Isso aqui já é na C, né? Então já deixa separadinho aqui. C. Vou anotar aqui os valores do P, trazer para cá. O meu P inicial, então, é 12,75 kW. E o meu Q inicial, que eu fiz o desenho, mas acabei não anotando aqui, 7,9 kVAR. Bom, no meu Q final, ele vai ser o quê? Vai ser, então, o meu P inicial, que é igual ao meu P final, então eu já sei que é o mesmo valor, né? Então vai ser 12,75, porque eu não mudo a potência ativa, nunca vou mudar a potência ativa. Tangente de 18,19. Então, o meu Q final vai ser igual a tangente de 18,19 vezes 12,75. Então vai ser igual a 4,19 kV ampere reativo. Isso aqui, obviamente, que é indutivo, né? Mas isso aqui é o que eu quero que fique finalmente. Então, o meu QF eu quero que fique 4,19. O que o meu exercício pede é qual a potência do banco de capacitores para corrigir esse fator de potência. Eu tenho o meu Q final. Eu tenho o inicial. Se eu tenho o inicial e eu tenho o final, eu consigo saber essa parcela aqui, ó, que eu chamo de QCAP. Então, o meu QCAP, ele é essa parcela que se encontra aqui. Essa parcela aqui, que é a que eu tinha inicialmente para mim ficar no final. Eu saí de lá e vim para cá. Quanto que foi que eu tive que colocar de capacitor? Então, o meu QCAP vai ser igual ao meu Q inicial menos o meu Q final. Então, o meu QCAP ele vai ser igual. Quanto que é o meu Q inicial? O Q inicial, 7,9. Eu tinha 7,9 de reativo. Como eu coloquei os capacitores, eu vou ficar finalmente com 4,19. Só que para que eu consiga ficar com 4,19, quanto que vai dar isso aqui? 7,9 menos 4,19.
Então eu tenho 3,71 kV ampere reativo capacitivo, tá? Ou seja, isso aqui é quanto que eu coloquei de potência capacitiva. Então, o QCAP é a potência do banco de capacitor, então a potência dos capacitores é 3,71 kVA reativo CAP. Isso é quanto que a gente colocou de potência capacitiva, tá? Bom, a gente aprendeu também que isso aqui é potência capacitiva, tá? Isso é o QCAP. Na letra D, eu peço para que, bom, qual o valor desse capacitor? Aí aqui é basicamente a aplicação direta, né, das equações, porque eu sei que QCAP é igual a V ao quadrado sobre o meu XC. Eu tenho QCAP, que eu acabei de calcular aqui, né? Então eu tenho QCAP, eu tenho V e consigo encontrar quem? O XC. Então eu sei que o meu XC é igual a V ao quadrado sobre QCAP. Isso vai ser igual a 220 ao quadrado. E aqui tem que tomar cuidado novamente, porque o QCAP está o valor em quilo, então é sobre 3.710. Então eu tenho 220 ao quadrado divididos para 3.710. Então eu tenho aqui uma impedância de 13,04 ohm. Tá, mas isso é a impedância para esse valor de frequência, para essa situação. O exercício a gente considerou 60 Hz, né? Só que isso é reatância capacitiva, isso não é valor do capacitor. Mas bom, a gente sabe porque a gente calculou inúmeras vezes ao longo dessa disciplina o que é reatância capacitiva. Então, o meu XC é igual a 1 sobre ômega C. Então eu tenho que é igual a 1 sobre 6,28 vezes 60 vezes... bom, aqui eu não posso fazer assim porque eu quero encontrar o C, né? Eu posso escrever essa mesma equação da seguinte forma, né? O C passa multiplicando para cá e o XC para lá, né? Então eu vou ficar aqui C é igual a 1 sobre 6,28 vezes 60. Por quê? Porque isso aqui, porque ômega é igual a 2πf, então 6,28 vezes 60, vezes o meu XC, que deu 13,04. Então eu tenho 1 divididos para 6,28 vezes 60 vezes 13,04. Eu vou ter então um capacitor de 203,5 microfarad. Então esse aqui seria o valor do meu capacitor. Ok? Bom, esse aqui seria o valor do capacitor que pede na letra D. Na letra E, a corrente elétrica na entrada da indústria após a correção. Então, qual é a corrente após a correção? Bom, para que eu possa estar calculando a minha corrente após a correção, eu tenho que considerar o quê? O meu S final. Só que eu não determinei qual era o meu S final. Por que eu não determinei qual era o meu S final? Porque aqui ó, eu calculei o PF, eu já tinha, eu calculei o QF, só que eu não uso o S final aqui com a forma como eu calculei, né?
Então, para que eu possa saber qual é o valor da minha corrente final, eu tenho que calcular quem? A minha potência aparente final. Tá? Porque para que eu possa determinar a corrente final, é basicamente assim, né? O meu S final é igual a V vezes a minha corrente final, após a correção, né? A corrente inicial a gente já calculou. Tinha dado 68,18. Bom, então a gente vai ter que fazer o cálculo do S final. Eu sei que o meu S final ao quadrado é igual a P final ao quadrado mais Q final ao quadrado. Ou eu posso escrever da seguinte forma: que o meu S final vai ser igual ao meu P final ao quadrado, que aqui eu já posso pegar e ver qual é o meu P final. Então, o meu Q final, onde é que está o meu Q final? O meu Q final está aqui. Então, o meu Q final está aqui. E o meu P inicial é igual ao meu P final. É importante anotar aqui quais são esses valores de todos eles. Então, o meu P, vou anotar aqui do ladinho. Aqui. Vou fazer uma tabelinha aqui. Eu tenho o meu P inicial e o meu P final. Eu tenho o meu Q inicial e o meu Q final. O meu P inicial, 12,75 kW. O meu P final não muda, né? 12,75 kW. O meu Q inicial, 7,9. Então, 7,9 ampere índio. E o meu Q final, que eu calculei aqui com a tangente, 4,19. Ele não tem nada a ver com o valor do QCAP, né? É só o Q final menos o QCAP que dá o Q inicial menos o QCAP que me dá o meu Q final. Okay? Então, aqui estão os 4 valores. O meu S inicial, eu tinha, que era 15. Dei lá no começo do problema. O S final é o que a gente está fazendo, né? Só que aí eu tenho que pegar o P final, 12,75 ao quadrado, mais 4,19 ao quadrado. Então, 12,75 ao quadrado, mais 4,19 ao quadrado, 13,42 kVA. Ah, então o meu S final, posso até colocar aqui, vai ser igual a 13. O meu objetivo é sempre reduzir ele, né? Bom, então 13,42 é o valor da minha potência aparente final. Então eu posso colocar aqui e calcular que o meu S final, tenho que cuidar para que esse valor ele esteja em valor não com quilo, né? Então fica 13.420, então vai ficar. Posso fazer aqui. 13.420 é igual a 220 vezes IF. Então, meu IF vai ser igual a 13.420 divididos para 220. 13.000 vai ser igual a 61 amperes. Bom, 61 amperes com o ângulo do fator de potência novo. Então, a minha corrente inicial ela era 68,18 ângulo de menos 31,79. Então, menos 31,79.
E o meu I final vai ser igual a 61 ângulo de o fator de potência novo, que era aqui 18,19. Menos, né? Porque 100% indutivo. Ou seja, sempre, né, pessoal? Sempre, se eu aplicar corretamente a correção do fator de potência, a minha corrente vai diminuir e a defasagem vai. Então a gente consegue analisar. Bom, corrigir o fator de potência. Diminuiu a corrente? Diminuiu o ângulo. Se não diminuiu, está errado. Tem que verificar os cálculos. Então é uma forma da gente estar verificando esse tipo de exercício. Esse exercício é um exercício bem completo também. Aborda todos os conhecimentos envolvendo potência elétrica. Bom, e a corrente, então, ela diminui, e isso é uma das vantagens, e isso é o benefício da gente corrigir o fator de potência. Ele onera em custo e diminui o custo para o cliente e diminui a sobrecarga para a rede elétrica. São dois pontos extremamente importantes que a gente sempre tem. Para que serve o fator de potência? Qual a importância, então, de termos o fator de potência, né? A importância de termos esse fator de potência corrigido é isso, né? Ele vai diminuir a minha corrente elétrica, então eu vou diminuir a minha corrente elétrica, sobrecarga sobre a rede, e também estarei fazendo com que diminua a sobrecarga para. Então, tem o custo para o cliente e a sobrecarga na rede. Um outro exemplo que eu gostaria de fazer, esse aqui é realizar as conexões. Então, é assim, basicamente, é um exercício onde que eu tenho que realizar as conexões de dois equipamentos. O que tem na carga aqui? Não importa, tem um conjunto de cargas. E é pedido para que um técnico, então, realize essas conexões. A dica aqui, a gente sabe que o amperímetro ele é ligado sempre em série, conforme a gente já viu nas aulas. Primeira coisa que a gente faz, a gente liga sempre o nosso amperímetro. Então, liga primeiramente o amperímetro. Liga o amperímetro. E o amperímetro vai em um dos lados da carga. A carga, ela vai ter dois lados. Ela tem dois terminais, que é uma carga. Então, eu tenho um terminal da carga. E aqui eu tenho o outro terminal da carga. Ok? Bom, primeira coisa que eu faço, então, eu ligo a corrente. Então, eu fecho, eu interrompo o fase. Então, é o fase que tem que passar no perímetro. Eu ligo aqui. E eu venho e conecto desse lado da carga. Ok? Deixa eu só fazer de uma forma. Vou mudar os traçados aqui. Colocar aqui os terminais. Vou fazer os terminais aqui. Tem esses dois terminais da carga. Bom, e então eu vou sair com o meu terminal fase daqui. Vou passar pelo amperímetro. O amperímetro é ligado em série. E sai e liga na carga. Ou seja, liguei o amperímetro. Bom, tá? O neutro vai no outro lado da carga. Aqui até já vou usar um padrãozinho de cor diferente. Vamos usar o azul para o neutro, que depois a gente vai ver instalações, que é a cor que a gente utiliza para o neutro. Então, okay. Aqui foi feita a ligação do nosso neutro. Tá? O voltímetro, ele é um dispositivo em que ele liga um terminal aqui num fio, ou seja, ele bota um no fase e o outro. Então, geralmente o multímetro ele tem dois terminais, então até já vou usar a cor dos terminais, então a gente utiliza esse aqui como comum. Está ligado aqui. E o outro terminal vai ligar neste fio aqui. Bom, dessa forma aí, essa carga ela estaria medindo a tensão e a corrente nessa carga. Ok? Uma outra forma, bom, e se eu colocar um watímetro? Mesma forma de fazer as ligações. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ligar
Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ligar o files. No perímetro. Passa por aqui, porque essa aqui é a bobina de corrente. E vai e conecta na carga. Tá? Ligamos o primeiro terminal. Okay? Então, o primeiro terminal ligamos. No momento que a gente faz isso, a gente já ligou todas a bobina de corrente. Então, a gente já ligou a bobina de corrente. Aqui está ligada, por quê? Porque eu ligo o amperímetro e liguei essa parcela. Então, o watímetro ele tem 4 terminais. Esses 4 terminais do watímetro, 2 são de corrente, então esses que estão nesse sentido aqui são os de corrente, e esses aqui são os de tensão. Bom, então está ligado em série o de corrente, já foi realizadas as ligações. Bom, o neutro, a gente nunca interrompe o neutro, então a gente nunca interrompe o neutro, então vou dar por aqui, a gente só faz daqui e ele vem na carga. A carga tem 2 terminais, que é aqueles 2 terminais que nem tinha na carga anterior. Não, e o outro terminal. Tá? Bom, mas falta ligar quem? As bobinas de tensão. Tá? Bom, a primeira delas, eu vou ligar o voltímetro, que nem eu liguei no exercício anterior, ligado aqui. Tá? E esse outro lado do voltímetro, eu ligo aqui. Só que aqui a gente já vai utilizar a cor vermelha. Como esse voltímetro aqui ele tem o watímetro tem a indicação de polaridade, eu sempre ligo esse que tem o asterisco no mesmo fio que teve a entrada de corrente do que tem aqui. Então, estou ligando a potencial de aqui. Tá? E esse outro lado aqui, aonde que eu vou ligar? Bom, eu tenho que ligar lá no neutro. Então, eu tenho que levar isso aqui lá no condutor neutro. Então, eu deveria fazer a volta por fora da carga aqui e vir e ligar aqui. Isso seria uma das formas. Uma outra forma que a gente faz quando a gente faz ligações era fazer a seguinte: pega por aqui, passa. Quando chega aqui, a gente faz uma voltinha do tipo assim. Ó. Esse Czinho aqui significa que eles não estão se tocando, está só passando um fio por cima do outro. E aí ele vem e conecta aqui. As duas formas de ligação, as duas formas da conexão, elas estão corretas. Não importa. Só que toda vez em que eu tenho 2 fios se cruzando, isso já vale para a instalação elétrica. Se eu tenho 2 fios assim se cruzando, eu não posso deixar assim. Se eu deixo assim, significa que eles estão se juntando aqui. Tá? Então, toda vez. Então, aqui é um nó. Tá? Toda vez que eu tenho 2 fios se cruzando um sobre o outro, a gente faz essa representação assim. Ou seja, quer dizer que um está sobre o outro. Então a gente faz uma voltinha, quer dizer que aquele fio está passando por cima do outro. Okay? Então isso é uma forma de representar. Ou se não quisesse passar, quisesse fazer a volta pelo todo esse lado aqui. Ó. Por exemplo, tem que ligar lá no neutro. Então vou pegar. Sim. Sempre é bom quando 2 fios estão se tocando, a gente representar da seguinte forma.
Então, quando a gente faz a representação, sempre tentar, que nem aqui nesses pontos, assim, representar com uma bolinha dizendo que estão se conectando. Tá? É uma forma da gente estar padronizando, então, de ter a nossa representação. Tá? E a mesma coisa aqui, faz uma bolinha aqui. Ou seja, em todos os pontos, quando tem uma conexão, deve ser fora. Aqui, sempre lembrando, então, potência. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Potência. Potência. Ativa. Bom, basicamente era isso. É uma forma então de a gente fazer, de representar as conexões. Já tinha visto, só que aqui eu já coloquei mais de um dispositivo. Mas sempre faz a conexão primeiro de corrente. Aquilo que é de corrente é em série e o que é de tensão é em paralelo. Bom, a gente já tinha encerrado a parte de conteúdo, mas era uma questão de explicação e tudo mais, de como fazer essas conexões e um exercício de uma forma completa. A avaliação ela vai ser disponibilizada na data combinada, então no dia que está sendo disponibilizada essa aula, então já está informado no Moodle. Qualquer dúvida estarei à disposição. Terão 4 dias para que se realize então a entrega dessa atividade. Qualquer forma de contato pode ser realizado pelo e-mail, através dos fóruns ou mensagens no Moodle, conforme a gente já vem sendo realizado. E muito obrigado a todos.